começou aí desde quinta-feira? Deixa eu ver. Glória a Deus. Quem veio ontem também. Quem hoje está vindo a primeira vez? Vai. Pedro? Parece mesmo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Estamos desde quinta-feira, numa final de semana especial da nossa escola da Bíblia aqui da igreja. Não tem uma matéria, mas um estudo diferente, não é? Quando a gente começou ali falando sobre alguns poucos em Nazaré que puderam ser tocados por Jesus. Lembra que nós falamos? Né? Havia um clima de incredulidade, de desconfiança sobre Jesus. E a Bíblia fala que ele não pôde então realizar muitos milagres ali, senão colocar a sua mão, estender suas mãos sobre os poucos que creram e foram curados e abençoados. Nós estamos falando desde quinta-feira sobre esses poucos que criam um contrassenso, né? Tudo em volta diz uma coisa e alguns dizem outra coisa. Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa de alguma coisa. Amém? Deus não precisa de muita coisa para fazer, Ele precisa de alguma coisa. Ontem conversamos sobre Paulo no barco enfrentando o naufrágio. Hoje eu queria caminhar com você aí em João no capítulo 6. João no capítulo 6. Abra a sua Bíblia. E o nosso ambiente aí que nós vamos estudar um pouquinho hoje é o ambiente da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. É uma história conhecida, Mateus conta, Lucas conta, João conta, Marcos conta, mas eu gosto mais de João. João tem alguns detalhes interessantes. João é talvez a narrativa mais rica dessa primeira multiplicação. Não é? Quando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tiveram a bênção do Senhor naquele dia. A Bíblia fala assim, posso ler? João 6, a partir do verso 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, e assentando-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Sentou-se ali com os discípulos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: tem aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Tem aqui alguém que tem alguma coisa. Mas o que é isso para tanta gente? Talvez seja essa a pergunta que a gente faz, né? Senhor, eu tenho alguma coisa, mas eu tenho consciência de que o que eu tenho não é suficiente para o tamanho da necessidade. Concorda comigo? Não é? Graças a Deus que tem alguma coisa. Numa multidão que ninguém tinha nada, tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. E eu louvo a Deus porque esse rapaz me dá umas lições aqui. Não é sobre ele que eu quero falar sobre os pães e peixes, mas ele me abençoa, esse rapaz. Ele é um dos heróis anônimos que eu chamo na Bíblia, aquele que a gente não sabe o nome, só sabe o que fez. E parece que o céu considera mais essas coisas, né? Não quem fez, mas o que fez. Tem algumas pessoas maravilhosas na Bíblia, Gonçalves, que a Bíblia não fala o nome, mas eu tenho certeza que o céu sabe direitinho quem é. Uma das pessoas é esse rapaz.
Uma outra pessoa maravilhosa, a Bíblia não fala quem é, mas que eu louvo a Deus pela sensibilidade dessa pessoa, quando Jesus entra em Gadara e ali liberta um moço, um homem, de vários demônios que o atormentavam. Marcos capítulo 5, aí pertinho conta a história. E a Bíblia fala que uma das características dele, ruins, é que ele andava nu, não é? E se cortando com pedras e tinha uma força maligna, sobrenatural, porque tentaram até limitá-lo, segurá-lo, amarrá-lo com correntes, então ele arrebentava tudo. Agora você imagina uma pessoa que andava nua no meio das outras assim, que constrangimento, né? Mas a Bíblia fala que depois que Jesus opera a bênção, olharam para ele, ele estava assentado, equilibrado e vestido. Um dos discípulos teve a sensibilidade de tirar a capa, ou tirar, não é? Ali e cobriu o rapaz. A Bíblia não fala quem é, mas eu te garanto que o céu sabe quem é. Amém? Tem outros anônimos na Bíblia aí, maravilhosos, né? A gente não sabe quem é o dono daquele jumentinho que cedeu para Jesus entrar. Mas é uma pessoa maravilhosa, né? Pode ser uma pessoa assim que foi canal para que uma profecia se cumprisse. Não é verdade? E há outros anônimos na Bíblia que nós vamos conhecer no céu, se Deus quiser, não é? Eu me lembro muito da historinha da menininha que a professora, que não acreditava na Bíblia, já deve ter contado para os irmãos, começou a falar de Jonas, que era absurdo alguém ficar na barriga de um peixe 3 dias, 3 noites, e a menininha levantou a mão e falou: professor, eu acredito que está na Bíblia, e se está na Bíblia, eu acredito. Um pastor amigo meu disse que se a Bíblia dissesse que Jonas caiu no mar e engoliu o peixe, ele acreditaria. Né? E a professora falou: mas como é que você pode comprovar isso? Ela falou: olha, quando chegar no céu eu pergunto para o Jonas. E a professora sem graça falou: e se ele for para o inferno? Ela falou: a senhora mesmo pergunta. Se for para o inferno, a senhora vai estar por lá? Ela conversa com ele. Né? Essa fé direta, eu gosto dessa. Né? O céu sabe. E eu espero que... Eu tenho muitas dúvidas, irmão, mas eu vou tirar todas no céu. Todas as dúvidas que eu tenho do inferno, eu não vou tirar. É muito quente. Tem irmão que fala que são buracos com demônios espetando a gente. A gente não, né? Pessoas, né? Que são lugares horríveis e vozes gritando e quente. Não tenho ideia, não. Uma vez falaram comigo: o que eu achava que ia ser inferno? Eu não tenho ideia e nem interesse de saber como é que é lá. Né? Porque eu sei que no céu não vai ter nada disso. A Bíblia não fala sobre como vai ser o inferno, só comenta que a coisa é horrível. Mas sobre o céu a Bíblia dá detalhes. Como é que eles fazem, que lá eles cantam, tem música no céu, a roupa que eles usam no céu, não é? Que tem um trono, tem ruas de ouro. Então, se a Bíblia fala mais sobre o céu, é para lá que eu quero saber. Amém? Amém. Mas eu queria agradecer a Deus por esse menino aqui, esse anônimo. Primeiro porque no meio de quem não tinha nada, ele tinha alguma coisa. Graças a Deus por isso. É tão bom quando a gente encontra alguém que trouxe alguma coisa, quando os outros não trouxeram nada. Alguém que se preocupou um pouco para frente. Alguém que tem uma vida organizada. Não está vivendo assim, como vai ser: ah, Jesus vai estar lá, eu vou para lá. Não, ele foi, mas levou alguma coisa. Tem pessoa que sabe que Jesus está no lugar e vai para lá sem nada, porque a única expectativa é que Jesus vai dar tudo. Mas há pessoas que olham essa vida e falam: Senhor, eu quero colocar algumas coisas para que o Senhor abençoe, para que o Senhor confirme. Não é bonito isso? Um rapaz foi conhecer o sogro e
o sogro levou para aquela conversa terrível do escritório. Meu filho, você quer casar com minha filha? Eu quero. Mas quais são os seus planos? Você já está trabalhando? Como é que você vai sustentar minha filha? Ele falou, Deus proverá. O pai falou, mas você tem algum projeto? Você já está... Vocês vão morar onde? Tem alguma casa? Você vai alugar? Você está trabalhando? Ele falou, Deus proverá. Aí o pai encerrou a conversa, chamou a filha e a mãe, falou, querida, eu não posso autorizar esse casamento, esse rapaz, ele não está certo. Aí a mãe falou, por quê? A filha falou, ele está achando que eu sou Deus. Deus proverá o quê? Deus proverá sou eu. Ele está achando que eu sou Deus e eu não sou Deus. Né? É tão bonito quando alguém traz alguma coisa. Outra coisa linda que eu vejo é que ele não somente trouxe, mas disponibilizou. Não adianta, há pessoas que têm, mas também retêm. Pedro falou assim, eu não tenho prata e nem ouro. Que bom saber o que a gente não tem. Para você ser uma bênção, você tem que saber o que você não tem, não é o que você tem. Mas também você tem que liberar o que você tem. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Não é isso que ele falou? Então não adianta você ter se você não vai liberar. Não adianta se você tem um grande projeto se você não vai entrar nele. Não adianta você ter algo bom para me dar se você não traz para mim. E aquele rapaz liberou, irmão. Ele no primeiro momento não se ofereceu não. André olhou e falou, tem esse aqui dentro. Vem cá, meu filho, você tem, vem cá, você. Pode ver na Bíblia aí, foi sequestro. O menino foi atacado. Não é? André falou, você quer isso na sua bolsa, meu filho? Pães de peixe, abre aí, pro titio ver. Ah, 5 pães e 2 peixes. Muito bem, vem aqui comigo. Ele levou ele até Jesus, mas ele liberou. O pão era dele. O peixe era dele. Ele podia falar assim, é meu, mas eu sinto muito. É o que eu trouxe, é meu lanchinho da tarde. Que adolescente sabe que come. Esse é meu lanche, até meu pai voltar. Está comigo, eu não posso entregar, mas ele liberou. Terceira coisa linda, ele tinha coisas que Jesus podia multiplicar. Uma pessoa muito querida disse que não adianta só você ter algo para oferecer a Jesus, tem que ser algo que Jesus possa oferecer aos outros. Né? O povo estava com fome, ele tinha pão e tinha peixe. Imagina se ele tivesse sandália e roupa. E Jesus multiplicasse calça para 5.000 pessoas comerem as calças. Não faz sentido. Há pessoas que têm muita coisa, mas nenhuma delas será útil para que Jesus transforme em vida e bênção para outras pessoas. Concorda comigo? Tem pessoa que tem muito, muito. Talvez tivesse gente ali naquela multidão com muita roupa, com muito dinheiro, mas quem é que vai comer dinheiro? Esse moço tinha coisas que quando chegaram na mão de Jesus se tornaram bênção para outras pessoas. Por isso, nessa noite eu queria apresentar a você os seus 5 pães e seus 2 peixes. Amém? Tem 5 pães que estão com você e que o Senhor quer que você libere para que Ele transforme em algo maior do que só ser bênção para você. Você entende que se aquele moço não liberasse para Jesus, ele somente seria abençoado? Concorda comigo? Talvez todo mundo em volta ia ficar olhando ele comer, ia ficar uma coisa, né? Você já comeu com alguém com fome em volta olhando o seu pão, meu irmão? O pão vai saindo da sua mão assim, ele vai, né? A pessoa olha o seu prato assim, metade da batata desaparece. Lá na minha terra tem uma expressão, está comendo com o olho, né? Tira o olho do meu prato. Né? Sabe, as pessoas iriam criar algum constrangimento para ele, mas ele seria abençoado. Mas como ele colocou na mão de Jesus, os outros foram abençoados. E aqui quero te dar um segredinho. Eu tenho para mim
que ele foi mais abençoado ainda por que Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que todos comeram até se fartar. Hein? Eu não sei o tamanho do nosso rapaz aqui. Mas talvez ele comesse aqueles pães e peixe e ficasse assim com uma sensação de que ainda tinha espaço, hein, na garagem para colocar mais um carro. Mas quando Jesus multiplicou, ele comeu até chegar numa hora que ele falou, não me fale mais em pão. Sabe aquele momento que você fala, por favor, hein? Eu gostaria muito de continuar, mas não consigo. Né? Ele se fartou. Eu quero te dar um segredo hoje. Se ficar com você, vai te abençoar. Mas se colocar na mão de Jesus, vai te abençoar mais. Amém? Deixa eu apresentar para você aqui 5 pães e 2 peixes que estão com você. Foram dados pelo Senhor. São presentes de Deus para a sua vida. E você pode ficar com eles só para você. Só para você. Ou você pode pegar esses 5 pães e esses 2 peixes e falar, Senhor, que bom que eu tenho, mas eu quero que outros também tenham. Vamos ver alguns pães aí. Êxodo capítulo 16. Vou apresentar alguns pães para você que você tem. Pães que Deus te deu. Porque aqueles pães ali, quando Jesus multiplicou, de onde vieram aqueles pães? Né? 5.000. Você já imaginou a quantidade de pão para comerem 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Eles só contavam os homens, pastor Pedro. Imagina quantas mulheres tinham ali, quantas crianças. Essa multidão é para 15, 20 mil pessoas. Concorda comigo? Comeu e ainda sobrou 12 cestos de pães. Deixa eu te contar um segredinho aqui. O céu tem fartura. O céu tem fartura. Hein? Aquilo que é difícil para nós, muito fácil para Deus. Contava com o pastor hoje, posso contar a bênção? Quando nós viemos para cá, pensamos em vir para cá, eu falei, Senhor, como é que nós vamos fazer com a passagem para eu ir para lá? Não é? Não é barato no Brasil a gente comprar para vir para cá. Não é em reais. Um euro são 2,6 reais. Às vezes mais. Não é? E eu fiquei pensando sobre como é que nós vamos fazer, E lá na nossa escola bíblica tem um casal que me procurou, queriam casar, e veio aquela coisa no meu coração, assim, fala com eles sobre a viagem. E aí eu chamei os dois e falei, olha, estou pensando em ir a Portugal, estou com um convite assim, nós íamos a Portugal pregar. Eu falei, que bom, pastor, mas só tem um detalhe, nós vamos pagar a passagem. Nem eles não. E falei um pouco para eles da luta que os queridos têm passado aqui em Portugal. Não é segredo para ninguém. Lá, não é, nos noticiários do Brasil, mostra a luta, a realidade, a dureza que está aqui em Portugal, irmão. Grécia, Espanha, não é? Porque tem uma turma na fila esperando para entrar também. A França já está doida para entrar. Sabe? Tem uma turma esperando, mas é porque, não é? Tem que esperar a vez de cada um, né? E eles estão vindo aí, a França está querendo chegar, e outros também. Lá no final da fila está a Alemanha e a Inglaterra. E aí ela ficou me ouvindo, estavam os dois assim, e ela, quando eu acabei de falar, ela olhou para mim e falou, pastor, deixa eu contar uma coisa para o irmão. Já tem um tempo que eu tenho um dinheiro guardado, que Deus falou comigo que era para ofertar para algo de missões, abençoar uma igreja. Mas nunca aparecia oportunidade, eu já estava ficando angustiada, porque eu vou juntando esse dinheiro e já tem um valor mais alto. E eu estava muito angustiada, mas agora a minha angústia acabou. Agora eu já sei para onde vai.
pastor, compra a passagem, divide esse negócio, e todo mês eu vou colar o dinheiro para pagar essa passagem. Fácil. Hein? Deus guardou com ela. Eu vou segurar aqui com essa aqui. E na hora do negócio, fácil para Deus, irmãos. Porque o céu tem fartura. No céu come todo mundo, ainda guarda cesto de pão. Amém? Não preocupa não. Quem cuida de você tem muito. Muito. Ele não dá direto porque a gente não sabe usar. Então ele vai dando devagar, né? Igual o pai faz mesmo, né? O pai sabe que a gente precisa. Um pastor nos Estados Unidos foi com a esposa e os 2 filhos adolescentes, pré-adolescentes, 10, 11 anos, para Disney, lá na Flórida. E quando eles entraram num dos parques assim, os 2 meninos sumiram na multidão. E a mãe imediatamente entrou em pânico. Imediatamente. E uma mulher, quando entra em pânico, começa a falar. Né? Cadê os meninos? Os meninos sumiram, não estou vendo os meninos, não estou vendo os meninos. Não é? E ele é um pastor negro alto, ele que estava dando esse testemunho, ele falou, querida, fica tranquila, daqui a pouco eles vão me procurar. Eu falei, por quê? Porque a carteira está comigo. E ele conta que deu assim uns 10 minutos, os 2 meninos surgiram da multidão. Pai, estou com fome. Eles voltaram. A gente sai correndo e Deus fala, não preocupa não, eu estou com a carteira. E a gente sempre volta pelo caminho das promessas, como alguém disse. Alguém disse que a gente sempre volta para Deus pelo caminho das suas promessas. O primeiro pão que você tem, está em Êxodo 15, é o maná. O pão que o céu deu. Amém? É um pão de todo dia. É um pão maravilhoso. Jesus orou dizendo, ensinou para nós o pão nosso de cada dia. Sabe que pão é esse? O céu cuida de você. Amém? Todo dia tem um pão que desce do céu. Às vezes é o pão da saúde, é o pão do livramento, é o pão da resposta. Amém, querido? Esse pão está com você. Agora, você pode guardar só para você e falar, que bom que o Senhor vai me abençoar hoje, que bom que o Senhor vai cuidar de mim hoje, ou você usa esse pão para Deus também abençoar a sua família, abençoar quem está perto e dizer para todo mundo que o céu quer cuidar de nós. Amém? Amém? Amém. O pão está aí com você. Esse pão é seu, vai cair na porta da sua tenda. É uma promessa de Deus. Eu vou estar com você todos os dias. O pastor disse aqui, pode lançar ansiedade, sabe por quê? Deus cuida de nós. Isso é uma bênção. A bênção está com você. Agora, ou você fica com esse pão, ou você diz, Jesus está aqui, ó. Eu quero que esse teu cuidado passe pela minha vida, chegue na vida do meu vizinho que tem problema, chegue na vida do meu professor na escola, chegue na vida do rapaz lá que arruma o carro, chegue na vida do outro que lava o carro, chegue na vida da moça que é a caixa lá. Não é? Estava viajando com a minha esposa, antes de vir para Portugal, estivemos num outro lugar, e eu fui pagar uma compra que foi feita. E eu logo gosto de conversar e perguntei o nome da moça e ela me falou o nome, estava o nome assim no crachá. E logo ela sorriu, conversamos e tal. E quando eu voltei para minha esposa falou, eu precisava de um bagzinho pequeno, né? Um saquinho para pôr isso. Aí eu virei para a moça nos caixas, aí pelo nome, falei, fulana! Que é Rebeca? Pronto, tá vindo, tá vendo? Rebeca! Ela olhou, riu, eu preciso de um saquinho pequeno. Ela falou, vem cá. E eu fui lá, ela pegou 2. Me deu, irmãos. Divide esse negócio aí.
outros pelo nome, não é moça do caixa, rapaz que está no carro. Não, as pessoas têm nome. Sabe uma das coisas que nós gostamos? Do nome da gente. Pelo menos a maioria. Sabe, a pessoa tem nome, divide. Olha para você de manhã e fala: Deus cuida de mim esse dia, e esse cuidado vá para outras pessoas também. E você abençoa a sua casa, e você divide o maná, e Deus multiplica o maná, e aquela bênção vai para outras pessoas. Amém, querido? Amém. Aí pertinho tem um outro pão que Deus te deu. 1 Samuel capítulo 21. Abre aí sua Bíblia. Estamos estudando um pouquinho a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Poucos pães, mas que pode alimentar muita gente. Muita gente. Olha, esse cuidado de Deus sobre a sua vida pode se refletir de bênção para tanta gente. É ou não é? Deus te tem dado saúde, essa saúde você vai usar para abençoar os outros. Deus tem te dado um talento. Você cozinha bem, convida o pastor. Você dirige bem, leva alguém para casa. Divide esse maná, meu irmão. Amém? Divide esse maná. 1 Samuel 21, verso 6. Davi está fugindo de Saul, vai conversar com o sacerdote Aimeleque, não tem nada para comer, mas o verso 6 diz: deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porque não havia ali outro senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Irmãos, Deus te deu um pão que só tem acesso quem é sacerdote. Deus te deu o pão da proposição. Esse pão era dentro do cenário do lugar santo, do tabernáculo. Não é qualquer um que vai nesse pão, não. Isso é um pão de Deus. É um pão sagrado. Sabe o que é isso? Você tem fé. Você tem acesso a um lugar sagrado. Você tem acesso a um lugar santo. Amanhã de manhã na escola dominical, vamos falar sobre um desses lugares. Lugar da oração. Amém? Amém. Lugar da oração é um lugar sagrado. Porque, como diz o pregador, Deus está à distância de uma oração de nós. Talvez você não consiga falar com o primeiro-ministro aqui em Portugal, mas se você fechar seus olhos, você fala com o rei do universo. Aleluia. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Não tem que protocolar nada, não tem que marcar horário. Sabe o que Deus falou? Olha, eu rasguei o véu do santuário, o santo dos santos está liberado. Só que tem um detalhe: não é o lugar que ficou menos santo. É nós que temos que ser mais santos. Porque o santo do santo continua santo do santo. Algumas pessoas entenderam mal quando Deus rasgou o véu e acham que é para qualquer um entrar no lugar santíssimo diante do Senhor. Vai lá para você ver de qualquer jeito. Vai lá de qualquer jeito. O fato de Deus ter rasgado o véu não tornou o lugar santíssimo menos santo. Ele deseja que nós sejamos mais santos. Amém? Ele aumentou a expectativa a nosso respeito, não diminuiu a dele, não. O que Deus pensa de si mesmo, Ele pensará até o fim. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje. A Bíblia diz que Ele não nega a si mesmo. Né? Então Deus tem um conceito de si mesmo estabelecido. Ele é o que é. Eu sou o que sou. Moisés. Né? Eu não preciso ser mais nada, não preciso ser menos nada. Eu sou o que eu sou. Vai lá e diz que eu sou. Não é o você, já fui, gostaria de ser, estou pensando em ser. Isso é a gente. Deus não fala, não fala, eu sou. Eu sou o que for necessário ser na sua vida. Amém? Ele é. Agostinho diz que Deus vive no eterno agora. O tempo de Deus é agora. Ele é. Ele é. Amém? Ele é. O pão sagrado, o sacerdote dividiu com Davi. Sabe, irmãos, você pode guardar esse pão para você,
Você pode ter experiência só para você. Você pode ter momentos sagrados só seus. Você pode ter lindas histórias com Deus. Ou você pode contar essas histórias para nós e estimular a gente também a ir no lugar sagrado. Amém? Quando você ouve o que Deus está fazendo na vida de alguém, é uma bênção. Mas quando alguém ouve você falar do que Deus está fazendo na sua vida, é incontestável. Não é? Se uma pessoa subir aqui e falar, eu conheço alguém que foi curado de câncer lá na Rússia, aleluia! Ah, mas é diferente alguém subir aqui e falar, irmãos, eu não consigo dormir, estou orando, mas essa noite eu dormi, aleluia! Isso é incontestável. Qualquer pessoa pode negar a Bíblia que você pregar, mas ninguém pode negar seu testemunho. Porque você não está contando de alguém, você está contando de você mesmo. Você fala, presta atenção, eu era assim, eu me tornei assim, porque Deus me deu o pão sagrado. Amém? 2 pães você já tem aí, hein? Ou pode guardar com você, ou pode dividir com alguém. O terceiro pão está aí em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Reis, capítulo 19, Elias está numa crise pessoal muito grande. Tinha sido usado por Deus poderosamente, o profeta Elias, lá no monte, quando o povo se reuniu, né? E lá no Monte Carmelo aconteceu aquele fenômeno, Deus trouxe aquela experiência sobrenatural, desceu fogo do céu, pegou o altar, que coisa, deve ter sido uma visão extraordinária, viu gente? Eu fico assim, imaginando, né? Já pensou descer do céu assim, uma língua de fogo, e plá, no altar assim, impressionante, impressionante. Aí Elias falou, agora o negócio vai mudar, agora vai dar tudo certo. Deus respondeu, aleluia. No outro dia, a rainha mandou um recado para ele, agora é a sua vez. Ontem você venceu, hoje eu mato você. E Elias teve uma sensação ruim de que não adiantou nada. Todo aquele esforço, desse fogo do céu, não adiantou nada, o povo não quer nada. E ele fica frustrado. E ele está assim sentado debaixo de um árvore, no zimbro, pedindo a morte. E aí o Senhor vem, olha aí o verso 5, deitou-se, dormiu, e um anjo lhe tocou e disse, levanta e come. Olha que frase abençoada, hein? Levanta e come. Depois comeu, dorme. Olha que benção. Depois acorda, come de novo. Ó, isso é mesmo. Olhou ele e viu junto à sua cabeceira um pão já cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu de novo. Voltou segunda vez o anjo, tocou-lhe e disse, levanta e come, o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até a hora do norte de Deus. Tem um pão que Deus te dá na hora que você desiste. E é um pão para fazer você caminhar mais do que caminhou. Amém? Esse pão é seu. Deus fala, quando ninguém mais quiser saber de você, nem você mesmo quiser saber de você, eu tenho um pão. Pão da confiança. Um pão para dizer assim, Elias, eu não desisti de você. Você desistiu de você, mas eu não. Eu ainda tenho muita coisa para você fazer. Esse pão é seu. É um pão especial, é um pão que chega numa hora que você desistiu de você mesmo. E na força desse pão, você acha graça para caminhar um tanto que você nunca achou que ia caminhar. Irmãos, andar 40 dias e 40 noites direto no deserto não é brincadeira não. Ele atravessou o deserto. E sabe, muitos desertos que você atravessou foi porque você comeu esse pão. O pão da bênção de Deus.
pão da misericórdia de Deus. Foi aquela hora que você falou, Senhor, agora acabou. Deus fala, não, agora que começou. Porque às vezes Deus espera acabar o nosso lado para começar o dele, né? Porque se Deus quiser fazer junto com a gente atrapalha. Deixa eu te contar um segredo. Deus defende a gente do inimigo com a gente atrapalhando. Deus protege você do inimigo, mas não é você cooperando com ele, não. É você atrapalhando. Eu não sei quanto a você, mas comigo é assim. Quer dizer, Deus tem que me ajudar, e para me ajudar, eu estou atrapalhando, e Deus fala, eu tenho que te ajudar. Já tentou ajudar alguém que estava atrapalhando? Os bombeiros fazem, os salva-vidas falam que você não pode chegar direto numa pessoa que está afogando e salvá-la, não. Porque se você chegar direto assim, ela agarrar em você, porque ela está em pânico, ela está, não é? Aí vão afogar os dois. Então, é por isso que você vai ver que não vai nos salvar a vida sozinho, vão no mínimo dois. Já reparou isso aí? Porque se um for atacado e sumir, o outro busca os dois. A pessoa está em pânico. Então eles chegam perto da pessoa e tentam falar com ela, mas deixa ela cansar, deixa ela dar o glude-glude umas 3 vezes, entendeu? Né? Aí quando ela começa a cansar, que ela vai desfalecer, aí um deles vem por baixo, agarra, e o outro vem e agarra os dois. Por isso que Jesus não chega de uma vez assim, não. Às vezes o Senhor chega e fala, Jesus chegou. Mas ele parece que não vai fazer nada. E você ali naquela situação fala, Jesus, olha a situação que eu estou, e o Senhor não me pega. Ele fala, estou esperando você cansar primeiro. Estou esperando você cansar primeiro e deixar que eu segure você e você fique nos meus braços. Deus tem esse pão, foi dado para você. Você será renovado pelo Senhor milagrosamente. Agora, divide isso com a gente. Traz palavras de ânimo para a gente. Conta para nós onde está esse pão. Porque a gente quer caminhar também. Amém? O quarto pão está aí pertinho, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Passando o profeta Eliseu por Sunem, 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Já acharam? Ele passou perto de um lugar onde morava uma mulher rica. E ela constrangeu o profeta Eliseu a comer pão. Verso 8. Toda vez que ele passava por lá, tinha que comer pão. Por quê? Porque ela disse ao seu marido, esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha, Deus te deu um pão maravilhoso, sabe? De passar uma imagem bonita de Deus para as pessoas. Talvez você diga assim, pastor, mas eu sou tão errado, eu sou tão fraco, mas a luz que está em você não é sua. É Cristo que brilha em você. Amém? Amém? Por isso que lá no trabalho, às vezes você está arrasado, com tanta luta, e é o dia que mais Deus te usa para abençoar os outros. Já aconteceu isso com você? O dia que você está mais angustiado, mais é que chega alguém e fala, olha, eu estou numa luta grande, você ora por mim, aí você ora por ela, e ela já é abençoada, e você já muda, sabe? Porque você tem luz. Tem alguma coisa em você que vai produzir esse pão que aproxima a pessoa de Deus por causa de você. Aquela mulher falou com o marido, olha, ele tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa que é diferente. Eu sei que ele tem problema, eu sei que ele parece os outros, Eliseu não era um homem bonito, né? Se ele fosse bonito, ele falava, careca, lavou careca, é baixinho, entendeu? Ficavam zoando dele, brincando com ele, não é? Vai, coisa feia! Ninguém fica. A questão não é essa beleza que os olhos veem, é uma beleza que o coração vê. Tem alguma coisa em você que vai fazer a pessoa desejar que haja esse pão que aproxima você dela.
Você pode saber que essas pessoas que ficam falando mal da sua fé serão as primeiras a procurar você quando tiverem problema. Você pode saber disso. Tive uma luta com o irmão certa vez, e fui conversar com meu pai. Meu pai falou assim: olha, meu filho, não preocupa não. O dia que ele precisar de um pastor, ele vai procurar você. Alguns anos se passaram, esse irmão entrou num problema, me ligou e falou: eu preciso conversar com você, eu preciso que você ore comigo. Eu lembrei do que meu pai falou. Não preocupa não. O dia que ele precisar de alguém que o ajude com Deus, ele vai lembrar disso. Você pode saber que essa pessoa que mais te trata mal por sua fé é a pessoa que mais precisa da fé que você tem. Você pode ter certeza disso. A sua luz está incomodando. Você tem esse pão, amém? Divide com a gente. Passa para a gente essa alegria de ter Deus na sua vida. Fala também para os outros as bênçãos que Deus te deu. Não deixe de contar para alguém como Deus tem sido bom para você. Sabe, irmãos, eu me alegro com as bênçãos dos irmãos como se fossem minhas. Quando eu vejo, quem me conhece sabe disso, né? Eu fico com alegria como se fosse comigo. Quando eu vejo aquele irmão recebendo aquela bênção, meu Deus, que coisa boa, parece que eu estou sendo abençoado. Eu estou comendo o pão deles, está entendendo? Vou perder um pão desse? Um pão que motiva, numa época que só recebe notícia ruim, de repente vem uma coisa boa. Amém. A Bíblia fala que quando Noé saiu da arca e levantou um altar assim, Deus que só cheirava a morte há um ano, de repente sentiu o cheiro de altar. E a Bíblia fala que Deus se alegrou. Deus se alegrou quando sentiu o cheiro de altar de novo. Hein? Já pensou? No meio de tanta notícia ruim, tanta luta, de repente você fala: mas Deus tem me abençoado aqui, aleluia, amém. Tem pessoas que são muito positivas, né? Eu gosto da história daquele homem que era tão otimista que ele foi num velório e lá no cemitério, quando desceram o corpo, o rapaz jogou a terra assim, tapou tudo. Ele chamou o coveiro e falou assim: como você cava bem? Impressionante. Você logo ajeitou o caixão, cobriu tudo limpinho. O rapaz ficou assim olhando, porque ninguém elogia coveiro no velório. O rapaz fica lá parecendo um fantasma. E usa da hora pra ele com raiva como se fosse ele, tivesse culpa do outro da boca. Já viu? Tem gente que trata mal. Pera! Está certo? Ou ignora, ou ignora. Divide esse pão com a gente. Essas coisas boas que você passa de Deus para os outros, fala pra gente. Amém? E o último pão, antes de eu falar dos peixes, peixe é mais rápido, pode ficar tranquilo, são só dois. É muito pão mesmo, né, gente? Vai lá em Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Esse é o pão mais maravilhoso. Esse pão você tem que dividir. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Você tem a obra de Jesus na sua vida. Está dentro de você. Amém? Quando a gente participa da ceia, aquele pãozinho não alimenta nada, não. Mas ele não é para alimentar o corpo, é para alimentar o espírito, é para alimentar a fé. É um ato, um ato simbólico de que o seu espírito e sua alma se alimentam de uma lembrança de que ele vive. Amém? Ele vive. Você tem esse pão partido.
naquela cruz. Você tem esse pão? Quem tem esse pão? Se eu não tiver, não sai daqui sem ele. Pão partido por nós. 5 pães. Tem pessoas que não dividem esses pães. Mas se você colocar para que Jesus faça desses pães na sua vida algo misterioso, algo maravilhoso para os outros, passando o cuidado, o milagre, a bênção de Deus, a motivação de Deus, a vida de Deus, a cruz, meu irmão, muita gente vai ser alimentada através da sua vida. Poucos pães, amém? São só 2 peixes que eu quero falar com você. O primeiro peixe que você tem é o peixe que engoliu Jonas. É um peixe maravilhoso, sabe? É um peixe que pôs Jonas no caminho certo de novo. Eu chamo esse peixe de santo atalho de Deus. Jonas estava indo para o lado errado, o peixe pôs Jonas no lugar certo. Amém? Sabe que peixe é esse que você tem? É o peixe da segunda oportunidade. É aquela bênção que Deus fala, eu sei que você está fazendo tudo errado, mas eu vou te dar a chance de ir para o caminho certo. Amém, querido? Você tem esse peixe. Você pode ficar pedindo para você. Você vai falar, que bom, Senhor. Arruma minha vida, endireita minha vida. Põe sempre no caminho certo. Me ajuda, aleluia. Você fala, Senhor, está aqui. Eu quero que muita gente acerte o caminho. Não é só eu, não. Eu quero dizer para todo mundo que o Senhor endireita o nosso caminho. Amém. Ele endireitará as tuas veredas. Está lá no Provérbios. Meu irmão, tem caminho aí que só Deus para mostrar para nós o jeito certo de ir. Porque às vezes você está indo errado, achando que está certo. Não é verdade? E Deus precisa pôr esse peixe na sua vida. Você tem esse peixe aí. Deus fala, olha, você pode fazer do seu jeito ou você pode fazer do meu jeito. E nem sempre é porque é errado, não. Esses dias eu pregava sobre Pedro, quando Jesus falou com ele, olha, Pedro, joga a rede de novo. E Pedro falou, Senhor, eu pesquei a noite toda. E eu garanto para o Senhor que nesse mar aí não tem peixe, não. Isso é a minha versão, assim, bíblica. Pedro não falou assim, não. Deve ter falado pior. Pedro não era fácil, não, mas a Bíblia ajeitou e contou a coisa suavizando. Pedro falou, não tem peixe, eu pesquei a noite toda. Agora, irmãos, Pedro era pescador. Pescar a noite toda, não tem nada errado nisso, não. Tem? Hein? Não deu certo. Aí Jesus falou assim, Pedro, você fez do seu jeito, não deu certo. Por que você não experimenta o meu? É só isso que Jesus falou, não é questão que está errado, não. É que o jeito dele é melhor. Amém, querido? E Pedro falou, eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Debaixo do que o Senhor falou, eu vou tentar de novo. E pegou muito peixe. O jeito de Jesus é melhor. Amém? O segundo peixe está em Mateus 17. É um peixinho menor, mas é um peixe tão importante, irmão. Está em Mateus 17. Quando o nosso querido Pedro responde por Jesus. A gente faz umas loucuras dessas de vez em quando, viu? Viraram para Pedro e falaram assim, Jesus paga o imposto no templo. Havia uma moeda chamada stater, que equivalia a 2 impostos. Uma vez por ano, Roma cobrava esse imposto a título de manutenção do templo. Eles falaram, ele paga imposto, e Pedro falou, claro que ele paga. Respondeu por Jesus. Quantas vezes nós respondemos por Jesus, hein? E aí Pedro chegou em casa, e antes que ele continuasse a falar bobagem, Jesus antecipou ele. Está aí na Bíblia. Olha aí, Mateus 17, 25. Ao entrar Pedro em casa, era 1 dracma por pessoa, 2 dracmas no estado. Ao entrar Pedro em casa, olha aí, Jesus se lhe antecipou. Está vendo aí? Porque Pedro não pode começar falando, né? Jesus falou, Pedro, quem paga imposto para o rei? O rei e os filhos dele pagam? O filho do rei paga imposto para o rei?
Ou só o súdito rei? Pedro falou, lógico que é só o súdito, né? Jesus falou, mas eu sou o filho do rei. Você quer que eu pague imposto para o meu pai? Aí Pedro ficou sem graça. Deus falou assim, mas antes que, já que você fez isso aí, Pedro, eu vou ter que arrumar. Então você vai pegar o anzol, vai lá no mar da Galileia, e o primeiro peixe que você pescar, dentro dele tem uma moeda, um estátua, que equivale a 2 dracmas. Você vai lá e paga o imposto, Pedro. Deus te deu esse peixe. O peixe com a solução. Quando a gente faz as loucuras na nossa vida, Deus arruma a nossa vida. Deus podia largar a gente por nossa conta e falar, agora você dá um jeito de pagar isso aí, você não falou que paga? Você falou por mim, Pedro. Agora você dá um jeito. Você falou, não, Pedro. Você entendeu que você errou? Entendi. Agora deixa eu arrumar. Vai buscar o peixe. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O peixe não come moeda, não. Só se esse peixe trabalhasse em banco. Para mexer com dinheiro. Isso foi uma ordem de Deus. Vai lá você, come aquela moeda ali. Eu não como moeda, você come. Vai lá. Agora morde aquele anzol ali. Mas eu vou morrer, eu sei. Esse peixe aqui é um herói, velho. Foi obrigado a fazer o que não faz, entregar a vida para uma coisa que não tinha nada com isso. Não, não é. Mas Deus te deu esse peixe. Peixe da solução. Peixe da resposta. Amém? E você não vai sair daqui hoje à noite sem seu estátua, não. Sem sua bênção. Porque você tem um peixe. Você tem um peixe que põe no caminho certo. Você tem um peixe que traz a resposta certa. Você tem um peixe que traz o que Jesus precisa para resolver. Amém? Agora você pode ficar com esses peixes só para você, falar assim, que bom, me dá uma vida muito boa, orienta sempre a minha vida, Senhor, resolve as coisas da minha vida, resolve os meus problemas, me perdoa, Senhor, das minhas decisões erradas, agora arruma a minha vida. Ou você pode pôr nas mãos de Jesus e falar, Senhor, eu quero ser uma bênção para quem perdeu o caminho, eu quero ser resposta para quem não tem resposta. Amém? Você tem os 5 pães e os 2 peixes. A decisão é sua. Feche seus olhos. Quem recebe essa palavra? Vamos orar, querido? Ó Deus, o Senhor já nos deu os 5 pães e 2 peixes. São coisas maravilhosas na nossa vida, promessas, conceitos bíblicos, espirituais que mudam a nossa vida. São recursos maravilhosos de fé para o nosso coração. Agora, Pai, queremos pedir que isso tudo nas Tuas mãos se transforme em bênção para outras pessoas também. Queremos ser abençoados, mas queremos, como o pastor leu sobre Abraão, queremos ser uma bênção. O Senhor disse que Abraão seria abençoado. O Senhor disse que nele as famílias seriam abençoadas. Mas o Senhor olha para Abraão e fala, Abraão, seja você uma bênção. Que nós não sejamos só pessoas abençoadas nessa vida, mas que nós sejamos pessoas que abençoam. Que as tuas bênçãos passem por nós e não fiquem presas em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.